Getsemane, foi para o monte orar. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui para falar a respeito das coisas de Deus. Pois nós precisamos não somente falar, mas ouvir também as palavras de Deus. Hoje nós queremos ler a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, e o versículo 42, que diz assim, dizendo, Pai, se queres, faça de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, nós nos deparamos com momentos muito difíceis relatados na Bíblia, principalmente quando fala-se a respeito de Jesus Cristo. Principalmente quando se trata de Jesus. Nós vemos através das Escrituras Sagradas pela fé momentos que Jesus passou difícil. Difícil por quê? Porque olhando pela lógica, pelo normal, Jesus não fez nada para enfrentar tantas acusações, tanto ataque, tanta afronta do jeito que ele enfrentou. Mas tudo isso que ele enfrentou, ele tinha dois adversários. Primeiro, Satanás, que queria ver a derrota de Jesus e assim o mundo seria condenado se ele fosse derrotado. E segundo, a humanidade que, desconhecendo a realidade de Jesus Cristo, também no seu ego, no seu pensamento, de alguma forma achava que Jesus não era aquele prometido e queria de alguma forma também destruir Jesus Cristo. Então temos dois tipos de inimigos que enfrentou Jesus para tentar barrá-lo no plano da salvação da humanidade. A humanidade estava condenada ao fogo eterno. Todo mundo estava condenado. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu justo sequer, nenhum que fizesse o bem. Então a humanidade inteira estava condenada ao fogo eterno. Mas Deus, ao ver a condenação da humanidade, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Deus de alguma forma olhou para a sua criação e vendo que ela ia ser destruída, a amou. E para resgatá-la, mandou Jesus a este mundo. Mas o resgate desse mundo não seria fácil. Arrancar das garras de Satanás as almas que estavam condenadas à eternidade para buscar a humanidade novamente. Então vemos que Jesus foi enviado por Deus para buscar a humanidade, para tirar da garra de Satanás aqueles que se haviam perdido. E ele iria enfrentar muitas coisas durante o período que ele estava aqui para resgatar a humanidade. Não só o ser humano, mas os animais, toda a criação de Deus estaria condenada se Jesus Cristo não tivesse vindo a este mundo. Ele veio, diz a Bíblia, que ele nasceu como uma criança comum. A Bíblia não relata o tempo de criança de Jesus Cristo. Relata quando ele nasceu. E depois relata quando ele tinha já 12 anos, que foi ao templo. E depois, novamente, Jesus some na história bíblica e aparece novamente quando João Batista já está pregando a salvação e anunciando a vinda do Messias. Aí ele aparece ali onde João Batista está batizando e vai até João, e João reconhece ele.
E João, reconhecendo ele como Senhor, como Deus, como aquele que viria salvar a humanidade, João achou indigno de batizar Jesus Cristo. E disse para Jesus: eu não sou digno de batizá-lo. E Jesus disse para ele: cumpra a justiça, deixa por agora. E João então batizou Jesus Cristo. E a partir de então, Jesus Cristo começa a enfrentar as situações difíceis para resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade não era expulsando Satanás, pancando ele, batendo nele, né? Não, era através da humildade, era através da humilhação, através de ser aquele que não enfrentava fisicamente, mas lutava somente espiritual. Passaria por muitos problemas difíceis. E Jesus então começa a enfrentar os problemas difíceis na sua vida. Após ser batizado, começa a pregar o Evangelho. Então aí logo uma notícia que eu creio que mexeu com o coração de Jesus Cristo. Mesmo ele sabendo que João Batista estava entrando na eternidade, de felicidade, gozo eterno, mas a maneira com que João Batista morreu, eu creio que Jesus sentiu como pessoa, sentiu como humano. João Batista foi degolado. E vieram falar para Jesus Cristo que João Batista tinha sido degolado. E Jesus então se retirou, mas a multidão sempre seguia procurando ele. E João Batista partiu para a eternidade. Jesus Cristo então começa o seu ministério. E daí para frente, quantas coisas ele enfrentou. Quantas acusações ele enfrentou. Quantas vezes tentaram matá-lo por causa de fazer o bem. Quantas das vezes criticaram ele por curar pessoas, por libertar pessoas, por mudar a vida de pessoas. Quantas das vezes ele foi criticado por causa disso. Mas ele tinha que enfrentar. E enfrentar sem reagir. Pois muitas pessoas não conseguem, uma palavra só fala para ele e ele já reage fisicamente. Foge da vida espiritual, foge do plano de Deus, foge de mostrar que é um grande homem de Deus, que é uma grande mulher de Deus, reagindo fisicamente. Mas Jesus não. Ele mostrou para os seus apóstolos como que venceria toda a cilada satânica, diabólicas e as pessoas cujo qual se levantasse contra ele. Muitas das vezes quiseram apedrejá-lo e ele se ocultou e saiu do meio deles. Quantas das vezes Jesus enfrentou tanta acusação, até mesmo do dia que ele estava orando, aonde que fala aqui: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A vontade de Deus não era ver Jesus Cristo sofrer. A vontade de Deus não era ver Jesus crucificado. A vontade de Deus era ver Jesus cumprir com a sua palavra para poder resgatar a humanidade da garra de Satanás. E o único meio de resgatar, diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus então tinha que derramar o seu sangue da cruz do Calvário para que toda a humanidade fosse salva através dele. João disse: esse é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo agora vai orar. E quando ele começa a orar, ele vê o que iria acontecer com ele futuramente. Ele vê que ele ia ser preso, ia ser espancado, ia ser cuspido, ia ser judiado. E depois, por fim, levado até uma cruz, que ele mesmo carregou durante o período até chegar lá no Gólgota. E chegando lá, deitam ele sobre a cruz e pregam as suas mãos e os seus pés. Mas ele não fugiu da responsabilidade cuja qual Deus havia dado para ele. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele não desistiu das pessoas cuja qual
Ele tem resgatado dia após dia sobre a face da terra. Quantas pessoas que estavam perdidas nas drogas, Jesus já resgatou. Quanto amou a sua vida. Como fez com aquelas pessoas no período no qual ele andava sobre a face da terra. Ele continua fazendo no nosso século. Quantas pessoas têm recebido cura, quantas pessoas têm recebido perdão, quantas pessoas têm recebido livramento, quantas pessoas têm deixado as drogas e tantas outras coisas. Foi porque ele não desistiu. Ele não fez a vontade dele. Talvez você não conseguiu ganhar ninguém para Jesus ainda porque você não quer negar a si mesmo. Você não quer renunciar a você mesmo. E com isso você vive a sua própria vida e as pessoas estão à sua volta. Vê você vivendo a sua própria vida, então como irá acreditar realmente que você tem Deus na sua vida se você não submete à palavra de Deus? Quando fala alguém com você alguma coisa, você já reage. Quantas vezes alguém falou alguma coisa com você e você quis brigar até fisicamente? Mas Jesus disse, não seja feita a minha vontade. A vontade de Jesus não era ser crucificado. A vontade de Jesus como uma pessoa não era ser espancado, cuspido, levado para o julgamento por uma coisa que nunca fez. A vontade dele não era essa. Mas a vontade de Deus era essa. Não que ele sofresse, mas que através disso ele resgatasse a humanidade. E quando ele chega na cruz, a última palavra que ele diz é: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e entrou na eternidade. Se eu estou falando hoje aqui, se você está ouvindo aí, é porque Jesus não fez a vontade dele. Se ele tivesse feito a vontade dele, ele não teria passado pelo processo que ele passou de sofrimento. Se ele tivesse dito, não, eu quero fazer a minha vontade, e não a de Deus, toda a humanidade, todo mundo teria sido condenado e não teria salvação. Mas Jesus não fez a vontade dele. Mas você continua sofrendo. Por quê? Porque você não quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a sua vontade. E a sua vontade te leva ao sofrimento. A sua vontade te leva realmente a distanciar-se de Deus. Mas fala para Deus como Jesus falou. Que eu não faça a minha vontade, mas que eu faça a vontade do Senhor. Ou seja, vou parar de beber bebida alcoólica, vou parar de prostituir, vou parar de mentir, vou parar de explorar as pessoas, vou parar de entrar nas mentiras, vou parar. E a minha vontade é beber, a minha vontade é farrear, a minha vontade é isso e aquilo. Mas essa não é a vontade de Deus. Então faça como Jesus. Ainda que você passe por algum sofrimento, mas que as pessoas à sua volta alcancem o benefício de Deus e que você também alcance a vida eterna. Jesus, além de resgatar a humanidade, ainda entrou na vida eterna de gozo e felicidade. E segundo a Bíblia, hoje, Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, para que nós não sejamos condenados. Então, querido irmão, querido ouvinte, talvez você esteja sofrendo agora porque você tem deixado de praticar os seus desejos. Mas uma coisa é, se você está reagindo isso para fazer a vontade de Deus, com certeza você irá entrar na vida eterna. Amém. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte